Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Começa agora mais um podcast Metanoia, esse, o episódio número 26, e como sempre você está convidado a mais uma vez expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, esse é o nosso lugar, nós sempre nos encontramos aqui e estaremos juntos nessa caminhada. Hoje eu vou inverter um pouco a ordem das coisas, já vou apresentar os nossos convidados que estão à mesa hoje, começando por ele, sempre ele, Rodrigo Maciel. Todo mundo tá falando dessa sua falinha de Rodrigo Maciel. Eu vou ter que falar isso pra sempre agora. Isso aí virou um verbete do negócio. Muito bom, não? É um absurdo. Tá é um bom. absurdo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Felipe Rodrigues, ó Felipinho, bem-vindo de volta, já esteve conosco uma vez e gostou mais uma vez estar aqui. Bem-vindo. Obrigado, Lucas. Não tem o Felipinho, não. Mas tem o Felipe Rodrigues. Boa. Pronto. O autor do Tutu foi ele, que sempre atravessa alguém que tá falando antes dele. Quem é? Quem que é, Felipinho? Fala. É o meu xará, Felipe Tonasso, que por um acaso é Rodrigues também. Sou Rodrigues, bem-vindo. Felipe Rodrigues, só que tem o Tonasso, então Rodrigues ninguém me chama. Mas é um privilégio estar aqui de novo com esses amigos à mesa e espero que esse assunto possa ajudar você a refletir aí nas suas orações e como você ora. Enfim, o Lucas nem falou que é o tema, já atravessei geral, né, Lucas? Não, mas é isso aí, é oração. Maravilha, é oração. Você então vamos lá. sabe tudo. Maravilha, eu tô ligando o Periscope aqui, quem estiver agora online vai assistir ao vivo essa gravação. Ele adora o Periscope. Adora muito. Adora. Fabiano Mendes, bem-vindo de volta, obrigado por estar conosco mais uma vez. Valeu, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês e a gente ter essa oportunidade de refletir e mudar a nossa mente. É isso aí. Lembrando que toda segunda às 8 da noite a gente lança um novo episódio no SoundCloud, no iTunes. Se você tem algo a falar, também te convido a mandar um e-mail pra gente, sugestão, crítica, um convite, um pedido, enfim, podcastmetanoia@gmail.com. Aproveitar para mandar um abraço pra uma galera do Capão Redondo que eu conheci no último Link. Para quem não sabe o que é o Link, é um evento mensal que a gente faz na Nova Semente, comunidade Nova Semente. E agora, há alguns dias, a gente teve mais um Link, o primeiro de 2016. E eu estive com o Thiago Batista e o Marcelo Semundi. Eles conversaram com a gente, falaram um pouco sobre o Link. E depois o Thiago me mandou um e-mail e falou: pô, manda um abraço pra gente. E manda um abraço também pro Leandro Emílio e pro Eurico Borges. Tá mandado. Obrigado por estarem conosco. Como o Tonasso já disse, o tema de hoje é oração. Uma vida de oração. E eu começo perguntando pra vocês, já pra gente adiantar no tema, por que a oração ela é algo importante para o cristão? Eu ia começar perguntando o que é oração, mas todo mundo acha que sabe o que é oração. Depois você pode até trazer a reflexão que você trouxe do C.S. Lewis, explicando o que para ele é oração, Tonasso. Mas eu queria saber por que a oração é algo importante para nós que cremos em Deus e cremos em Jesus. Eu não sei se você já passou muito tempo sem conversar com um amigo. Isso acontece quando a gente sai da faculdade, do período da escola, ou muda de trabalho, ou muda de cidade. E a gente acaba se envolvendo com outras pessoas, novos relacionamentos, outras atividades, e parece que cai no esquecimento. É como se aquela pessoa não tivesse nem existido na sua vida. Então, enquanto você não mantém um relacionamento próximo, quando você não conversa com a pessoa, quando você não está em contato com ela, a grande probabilidade é que ela, aos poucos, vai deixando de fazer parte da sua vida até chegar a um momento como esse de você praticamente ser um desconhecido. E às vezes quando você reencontra essa pessoa, tá tão distante que tem que começar como se fosse tudo de novo. Você vai contar algumas das histórias antigas, mas depois que essas histórias acabam, vocês se olham um pro outro, e agora? E tem que escrever uma história nova.
E o contrário também é verdade. Enquanto você está sempre mantendo o relacionamento com alguém, aquela pessoa está viva na sua vida. E a oração, ela tem a ver com relacionamento, ela tem a ver com o quanto Deus é presente ou não na nossa vida. Legal. Como vocês vivem a vida de vocês na oração? O que ela significa para vocês? É em cima disso que o Fabiano trouxe, que acho que é perfeito, o conhecimento de Deus. O que tem mudado na vida de vocês manter ou tentar manter essa comunhão com Deus para conhecer mais dele e de quem nós somos nele? É interessante, uma vez eu ouvi um pastor chamado Eugene Peterson falando num dos livros que ele tem sobre devoção. Ele escreve muito sobre devoção e ele falava que existiam 4 níveis de oração e 4 níveis de necessidades de oração. Ele dizia que primeiro a gente ora porque a Bíblia ordena a gente orar. Esse é o primeiro chamado do cristão. Se o teu mestre Jesus veio para cá e orou, e ele diz, oremos uns pelos outros, orai, né, uns pelos outros, e a vida de um discípulo é uma vida de oração. Você encontra isso na Escritura, todos os profetas, os homens de Deus oravam. Então, ore porque você precisa e porque a Bíblia ordena. Aí ele falou, o segundo nível é porque você passa a precisar da oração. A gente acaba orando quando precisa, sabe? Tá tudo bem na nossa vida, aí de repente acontece alguma situação, fala, o que eu vou fazer agora? Aí alguém fala, você já orou? Então vamos orar. Então eu preciso, porque eu preciso. O terceiro nível que ele fala é porque a gente quer orar. Não é porque eu preciso, não está acontecendo nada na minha vida em que me leve a orar, que eu necessite de orar naquele momento, mas eu quero. Porque eu sei que a necessidade de orar é porque eu desejo estar com Deus. É a ideia do relacionamento, né? E aí o quarto nível é legal, que tem a ver com o que o Fabiano falou. Ele fala o seguinte, eu oro porque eu amo orar. Eu amo falar com Deus. Eu não consigo, que nem ele falou, passar tempo sem estar com Ele. Eu não sei dizer para você em que nível eu estou, até porque eu acho que cada ser humano passa por esses níveis o tempo todo. Ele é cíclico, né? Eu acho que tem momentos da vida em que a gente desenvolve épocas, vamos chamar assim, de oração, que são mais intensas na vida, seja por necessidade ou por uma busca espiritual, de esclarecimento, de intimidade com Deus. Você cresce nisso, você acaba desenvolvendo essa condição de orar, de perceber Deus. Então eu já passei por todos eles, já amei muito, já passei tempo, assim, eu lembro que eu ficava com o violão, tocando, orando em voz alta com Deus, tocando, fazendo fundo musical para oração enquanto eu orava em voz alta. Hoje já não faço mais isso, mas faço outras coisas. Então eu acho que é cíclico isso. Na minha vida a oração é sempre para mim um chamado a mais intimidade. Eu sempre sinto que está faltando algo. Parece que não o tempo que eu passo orando, mas a intensidade com a qual eu oro. Eu sempre sinto Deus me chamando a isso. Me lembro que no final do ano, na virada do ano, a gente fez algumas resoluções entre amigos e a maioria falou, puxa, eu queria esse ano ter mais intimidade com Deus, orar mais intensamente para encontrar Deus e conhecê-lo. Então talvez eu esteja nessa busca. Legal. Não, eu particularmente, eu vivi algumas fases de oração assim na minha vida, a minha busca, né, por ser mais semelhante a Jesus sempre e ter intimidade com Deus e tal. Eu já tive algumas fases assim. Teve uma fase que eu fiquei que eu não orava muito, embora me sentisse completamente conectado com Deus, não orava muito. Aí comecei a sentir a necessidade de orar por outras pessoas. E isso me trouxe o prazer de novo de orar a Deus em função de orar pelas pessoas, né? E tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto bastante. Ele diz assim, as minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. E isso é muito forte para mim, porque hoje uma das grandes motivações que eu tenho para conversar com Deus é saber que eu estou tão distante da semelhança de Jesus ainda, daquilo que eu sei que Deus gostaria que eu estivesse, porque eu sou da família dele, eu sou filho dele, e ele planejou uma imagem para mim, a semelhança do seu filho, mas o seu filho que antes era o primeiro de muitos irmãos, agora com todos nós uma família. Eu sei que ele quer que eu seja a semelhança dele, então a minha oração é muito motivada a me tornar mais semelhante a Jesus, né? Então eu creio que a semelhança do que o Brennan Manning diz lá naquele livro Busca por Solitude, né, que na verdade é um convite à solitude de Brennan Manning. Ele fala que ele contou a história de uma mulher, uma mulher que ela não conseguia fazer orações normais assim diante de Deus, ela só conseguia orar de maneira intercessora. Então ela em voz alta, ela chamava uma pessoa e orava em voz alta para ela, e só conseguia orar assim. Ela não tinha um momento de oração tipo aquele que você entra no quarto, igual Jesus falava quando você for orar. Dera com Deus assim, a oração dela era só desse jeito. E eu creio que independente do perfil das pessoas, né,
como nós somos a família de Deus e às vezes na sua família você tem uma pessoa que é mais calada, né? E outras pessoas que são mais falantes. Então o pai, às vezes tem 2 filhos lá, onde um é bem, sei lá, tímido, bem calado, bem quieto, bem reservado, né? E enquanto o outro é vida aberta e tal. Então eu acho que não é um parâmetro, né? Você dizer que o cara só é aceito diante de Deus aquele cara que ora muito ou pouco. É o cara que de fato a vida de oração dele existe, mas não necessariamente uma intensidade define o quanto você é íntimo de Deus ou não. Eu creio que com base nisso, né, essa mulher é uma mulher que a mão dela se movia muito em favor do próximo, em função das orações que ela fazia, e eu me espelho um pouco nela, assim. Eu tenho poucos momentos de oração onde é uma conexão minha com Deus e eu dizendo da minha vida para Ele, assim, de forma direta. Eu normalmente, quando dirijo para falar com Deus, eu tento de alguma forma conectar essa oração para beneficiar outras pessoas, fazendo com que a minha mão se mova e não a mão de Deus, entendeu? Legal. O Filipinho, para quem esteve por acaso no último link que foi há poucos dias, ele falou justamente disso. Não vou te expor, Filipinho. Você falou publicamente isso. Tá gravado, tá no YouTube. Exato. E pra quem não esteve, ele falou da dificuldade que ele tem em oração, e acho que tem muito a ver a gente falar disso aqui. Porque assim como muita gente tem facilidade, o Rodrigo trouxe que tem gente que vai ter dificuldade, e você disse que alguém te falou um dia que o mais fácil seria você começar talvez orando por alguém. Queria que você falasse dessa sua, talvez, dificuldade e como você achou essa saída para ter essa vida de oração, nesse sentido que o Rodrigo trouxe, talvez, de ter uma oração intercessora antes de você conseguir realmente orar por você ou conversar com Deus de uma forma mais íntima. Enfim, conta um pouco disso, que foi bem interessante para quem esteve no link na última semana. Não, legal. No último link eu expus essa dificuldade que eu tinha e tenho ainda de orar. E eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito agitada e tenho um pouco de dificuldade de parar e ficar em silêncio no meu quarto, e não bajulando ninguém, mas as 2 pessoas que de certa forma me incentivaram a orar tá aqui nessa mesa, que é o Rodrigo e o Tonasso, né? O Rodrigo me ensinou a orar, interceder pelas outras pessoas, e o legal é que no último link eu expus a minha dificuldade de orar e 3 pessoas foram ao palco orar comigo, e isso me motivou a ter uma vida de oração a partir daquele dia mesmo. A partir daquele dia no link, sendo que logo depois eu orei com algumas pessoas depois daquele link. E acredito que a oração intercessora, a gente orar por alguém, isso muda a vida das pessoas, porque mudou a minha vida. Eu oro com as pessoas hoje porque alguém orou por mim e me deu vontade de orar durante a semana, porque 3 pessoas foram ali, se voluntariaram a estar no palco para orar comigo. E aprendi muito isso também com os pais do Rodrigo, né? O pai e a mãe dele eram um casal que, né, são um casal, né, a mãe dele, e que eles saem para orar onde eles moram lá e moravam. Eles saíam para orar com os vizinhos, e o Rodrigo sempre contou pra gente que a mãe dele saía de manhã, o pai dele para ir no mercado, e no caminho orava pelas pessoas, e mudou a vida daquela região onde eles moravam. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito muito também na oração sozinho em casa, né, você se trancar, você orar, isso é bíblico. Mas eu acredito muito, muito mesmo na oração intercessora uns pelos outros. E o Tonasso fez uma vez, acho que ele lembra, que era a gente foi se encontrar com os jovens uma vez, e ele pediu pra gente orar em voz alta. Ele pediu pra gente verbalizar a oração. Eu sei que o Rodrigo falou agora exatamente da diferença, né? De a pessoa que verbalizava e agora orava sozinho. A mudança em mim, que eu senti a diferença, é parar de orar sozinho em pensamento e verbalizar. Eu tinha aquele negócio de orar alto, o diabo escuta, então... Eu já ouvi muito disso, né? A gente ouve bastante isso, mas o Tonasso fez a gente orar verbalizando, e ali fez uma diferença muito grande pra mim, e eu acredito que você orar em voz alta, parece que a pessoa tá te ouvindo mesmo, assim. Deu uma mudança. Não que Deus não escute quando tá... Se concentra melhor, né? Eu achei uma experiência espetacular, assim, verbalizar a oração. Foram 2 coisas que... Oração intercessora uns pelos outros e verbalizar a oração. Você trouxe um ponto aí que eu já tinha ouvido algumas vezes. Minha mãe me falou uma vez sobre isso. Uma vez ela chegou assim de manhã, logo que eu comecei a me envolver mais com a igreja, ela falou: poxa, Lucas, eu não consigo orar muito. Aí eu falei: mãe, eu lembro que acho que eu também ouvi isso do Tonasso. Ora em voz alta. Aí ela pegou assim, olhou e falou... Aí depois de um tempo ela falou: poxa, mas se eu orar em voz alta eu tenho um pouco de receio, porque
o inimigo vai ouvir. Eu queria que vocês quebrassem esse paradigma. O inimigo ouve mesmo ou não? Ou as pessoas podem orar em voz alta sem problema? Porque eu acho que tem muita gente que tem esse tipo de problema na vida de oração. Essa é uma boa pergunta. Tem mesmo. E aí, pastor Fabiano? A pergunta é meio complicada, né? Na verdade, nessa batalha entre o bem e o mal, tanto faz se o diabo ouve ou não ouve. Não vai dar vantagem nenhuma para ele sobre você. Porque nós somos a nossa maior armadilha. A questão é que quando a gente está num momento real com Deus, a atmosfera que se cria naquele lugar não é um lugar que Satanás gosta de ficar. Então, acho que a última coisa que a gente tem que se preocupar é se ele está ouvindo ou não está ouvindo. Mas ele vai descobrir minhas fraquezas. Ele já sabe faz tempo. E ele não precisa muito disso. Às vezes a gente põe coisa demais na conta do diabo, entendeu? Eu acho que tem uma coisa legal também, lembrando daquela história do demônio gadareno, né? Que quando eles pedem para Jesus, eles falam: Filho de Deus, me mandem para aqueles porcos, né? Ao invés de destruir a gente, mandar a gente pro Hades, manda a gente para aqueles porcos. E a gente, ou seja, o próprio diabo foi quem negociou quando ele se viu diante de um filho de Deus. Então a gente não precisa se preocupar em, entre aspas, do que ele pode fazer ou não, porque a gente não precisa negociar com ele. Quem teria que negociar de permanecer ou ficar seriam eles, né? Então se o diabo desse de frente com o filho de Deus, era ele que seria o primeiro a negociar. Como que eu saio daqui? Entendeu? Deixa eu sair daqui de algum jeito, né? Como o Fabiano falou, eles não gostam da presença, não só do ambiente onde há uma intimidade, uma conversa com Deus, mas eles não suportam a presença de alguém que é convicto que é filho de Deus. Eu acho interessante essa ideia que a gente está falando de oração, e sempre na perspectiva do falar, né? A ideia de que a gente fala, né? E tempo atrás eu vi bastante sobre a perspectiva de que também na oração, como ela é um relacionamento, todo mundo acha muito chato conversar com gente que fala o tempo todo. Porque a gente gosta mais de ser ouvido mesmo, né? A gente gosta de que alguém nos ouça. Então, a ideia de que Deus é só aquele que nos ouve e não aquele que fala. Então, a gente pensar a oração do lado oposto também, Deus é o que fala, então a oração também é ouvir, é me calar, é ficar tranquilo para deixar Deus, usar um termo mais assim, crente, né? Ministrar ao meu coração, ou seja, me inspirar, me disciplinar, ampliar meu horizonte, mexer com a minha perspectiva, né? Ampliar, me dando discernimento, sabedoria para agir, alinhando o meu coração com os desejos que eu tenho que ter através do Espírito Santo e não da minha carne, dos meus desejos. Tudo isso faz parte do ouvir e não do falar. É quando eu estou em silêncio, é quando eu estou disposto a ser tocado, né, pelo Espírito Santo, que eu consigo ser talvez alguém que esteja considerado em oração naquele momento. Então eu pensei muito nessa perspectiva, já tentei algumas vezes pedir para alguns grupos em dinâmicas de oração para que as pessoas não falassem com Deus. Primeiro você começa num nível, né? Você tenta orar sem pedir nada e sem agradecer nada, não ficar o tempo todo obrigado, porque ninguém gosta de fazer isso, ninguém conversa assim, e nem só pedindo, que é muito chato só ficar pedindo pra alguém. Tenta só contar do seu dia, contar do que tá no teu coração, contar o que você espera da vida, mas sem ficar pedindo e agradecendo. Há uma dificuldade absurda, toda vez que eu fazia essa dinâmica, é uma dificuldade tremenda das pessoas. Eu não consegui, na terceira frase já tava pedindo, na quarta frase já tava agradecendo. Cara, isso é muito insano, porque a gente aprende a fazer isso, né? Tem até um modelo de oração. Quem vai muito à igreja já sabe exatamente a linha da oração que vai seguir de quem está à frente. Você sabe o que ele vai falar. As expressões finais são iguais, as iniciais são iguais. Então, orar tem esse lance da autenticidade, sabe? De quem quer realmente conhecer a Deus. E conhecer a Deus pode ser no silêncio, sim. Eu falei que eu ia contar aquela minha velha história que eu conto há 10 anos, né? Da Madre Teresa. E isso diz que é verídico mesmo. Que ela orava muito, passava muito tempo em oração, e um dos padres lá, dos bispos e tal, chegou perto dela e falou assim: dona Madre, porque a senhora passa muito tempo em oração, eu queria saber o que a senhora tanto fala com Deus. E aí a Madre responde: com Deus eu não falo nada, né? Eu só escuto. E aí a resposta não satisfez o bispo, ele se incomodou ainda, falou: não, então se a senhora só escuta, o que Deus tanto fala com a senhora? A senhora passar tanto tempo aí, escutando Deus. Aí ela deu uma resposta que trava a nossa mente, né? Que é o mistério da oração. Ela fala assim: Deus não fala nada também não, Ele só me escuta.
Então a ideia do silêncio, a ideia de que a alma está ligada com Deus, de que eu estou percebendo a presença de Deus, estou ciente de que Ele está comigo, faz a gente pensar na questão da intimidade, que não é só falar, não é falar em voz alta, é estar em Deus, né? Porque essa ideia de pensamento, Deus, o Deus que sonda a nossa alma, né? O Deus que sabe todas as coisas. E alguém disse também que o maior grau de intimidade entre duas pessoas é o silêncio. É quando a gente consegue ficar quieto um perto do outro e não precisa ter que ficar conversando. Constrangimento total quando você está perto de alguém que você não conhece. Tem que falar alguma coisa, puxar um assunto. Agora, quando você conhece minha esposa, eu tô lá com a Mari em casa, cara, a gente pode ficar só um do lado do outro, quietos, mas tem que estar por lá. E se eu escapo para algum cômodo, ela vai atrás de mim e fica quietinha do meu lado. E a gente não conversa, mas a gente tá junto. Então, essa intimidade no silêncio também é especial na oração. Legal. O que Cristo traz de ensinamento com oração? O Rodrigo, no começo, ele falou que ele tem a convicção, e todos nós temos, a gente já falou disso em vários podcasts, de que Deus, ele deseja que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E Cristo, no ministério dele, ali nos 3 anos e pouquinho, ele viveu uma vida muito intensa de oração. O que ele traz nesse ministério que a gente deveria olhar como exemplo para falar, poxa, essa é a vida que eu quero ter de oração, é assim que eu quero orar, é assim que eu quero viver? Cara, tem algumas coisas que eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus a respeito da oração. O primeiro está em Mateus 7, de 8 a 12, diz assim, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhe façam para vocês, pois essa é a lei dos profetas. Aqui tem um mistério muito louco, porque às vezes você se prende somente ao começo do texto e esquece do final, né? Porque aqui Deus está falando o seguinte pra gente, se vocês estão me pedindo pão, eu não vou te dar pedra. Se vocês me pedirem peixe, eu não vou dar cobra. Ou seja, Deus, ele tem prazer em dar aquilo que ele deseja para os seus filhos. O problema está no final, na continuação do texto, que ele diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. Então, o nosso problema, e aí vem também outros versos que endossam isso, é quando ele fala assim que se vocês pedirem algo em meu nome, eu os farei. Se vocês pedirem meu nome crendo, eu farei. Então, por que isso? Porque todos os nossos pedidos, quando a gente derrama o nosso coração diante de Deus para pedir algo, não seria justo assinar essa oração em nome de Jesus, o Cristo, sendo que Cristo, ele é a oferta, a entrega e o sacrifício em favor de nós. Se Cristo é a oferta, a entrega e o sacrifício, Cristo nunca pede nada para si próprio, cara. Então, um Cristo, um Filho de Deus, nunca pede algo em favor de si mesmo. Porque ele já entendeu, até com base em Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então o Filho de Deus é certo, é seguro de que tudo aquilo que ele precisa para viver já lhe foi disponibilizado, desde a eternidade. Então, se eu tenho convicção de que eu já recebi tudo diante de Deus, quando derramo meu coração para pedir alguma coisa para Deus, eu me dirijo a Deus pedindo a Ele que beneficie o próximo, porque essa é a oração que pode ser assinada em nome de Jesus o Cristo. Porque como que eu posso pedir algo em nome de Jesus se Ele é em favor de beneficiar a mim mesmo? Tiago fala disso, né, pastor Fabiano, aquele texto que ele comenta, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Aí o que é pedir mal? É pedir para gastar com seus próprios interesses. Tem a ver com isso. Porque a Bíblia, se orar, é ser autêntico com Deus e deixar o seu coração ser alinhado com o de Deus, os teus pedidos vão ser em nome de Jesus mesmo, para a glória dele, né? Eu acho que vale a pena, inclusive, desculpa até me estender um pouco, mas eu quero ler esse texto bíblico que o Tonás falou, de Tiago 4, que diz assim, vocês cobiçam as coisas, mas não tem nada. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm as coisas porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem mal por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Isso é pesado, cara, né? É que ele está falando para um público que vem de um ambiente pagão. Na religião pagã, o seu relacionamento com os deuses é um relacionamento em que você manipula os deuses para fazerem o que você quer. Na verdade, você é o Deus.
Os deuses podem ser manipulados, você descobre como se controlam os deuses e você usa os deuses a seu favor. E ao ao passar pela experiência da conversão e assumir o cristianismo, muitos trouxeram esse tipo de relacionamento com os deuses pagãos para o relacionamento com o Deus bíblico. E fazem da oração como um jogo de palavras mágicas que convence Deus, que mudam a vontade de Deus. E pegam alguns textos, como alguns desses que você leu, né? Outro texto como aquele, né, da viúva que vai na casa do juiz e insiste até ele atendê-la, né? Então há uma aparência assim de que se eu insistir com Deus na oração, ele vai me dar. Eu vou falar, igual o Felipe estava dizendo aqui, né? Por muito falar. E eu vou fazer Deus fazer o que eu quero. Eu gosto muito de uma ideia daquele jornalista cristão norte-americano, Philip Yancey, no livro Oração. E ele diz o seguinte: a oração não transforma Deus, não muda Deus. A oração muda você, transforma você. No primeiro texto que o Rodrigo leu agora pra gente, lá de Mateus 7, quando você tem ali o fim daquele trecho, no verso 12, a oração habilitou você a viver pro outro. Você passou por um processo de transformação. Muito louco isso, cara. Você chegou pedindo e saiu fazendo. É isso aí. Isso é encontro com Deus. O Fabiano resumiu. O Fabiano é zica, né, mano? Ele é inteligente, né, mano? Demais, né, mano? Eu falei, 5 minutos, ele conseguiu 2 frases, resumiu o negócio. Top, mano. Poder sintético é muito bom. É muito bom quando o Fabiano tá aqui por causa disso, cara. Mas essa ideia, ele chegou pedindo e saiu fazendo, fica mais forte ainda quando você vai se debruçar na visão judaica, vamos falar assim, teológica, do que é a oração. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia levando muito a sério o que cada termo significa, você vai encontrar Jesus falando de oração num evento muito inusitado. Teve várias vezes que ele falou de oração, tanto é que ele ensinou os discípulos a orar e tudo mais. E você vê Jesus em noites de oração, madrugadas de oração. Jesus buscava mesmo discernimento de Deus, e eu sei que ele saía de lá, desses momentos, porque a Bíblia não mostra diferente, né? Ele saía de lá muito mais parecido com o pai dele, pronto para fazer a missão do pai dele, revigorado no propósito de vida. Ele chegava pedindo e saía para servir mesmo. Jesus usava a oração como o pit stop da alma ali, sabe? A ideia de vai, troca, abastece, tal. Vou servir. A corrida é a vida, não é ficar aqui parado só conhecendo a Deus, né? Quanto mais eu conheço, mais ele me leva pro encontro ao próximo. E aí, num contexto bem interessante de Jesus, é quando ele expulsa, você lembra quando ele expulsa, né, os vendedores do templo, que estão ali vendendo, transformaram a casa do pai dele em lugar de venda, vendiam ovelhas, pombos e tal, trocavam dinheiro, aquela casa de câmbio, aquela loucura. Ele entra no templo e ele sai chicoteando tudo ali, aquela estrutura de que a gente nem gosta de contar a história muito, que parece que nem é o Jesus que a gente fala o tempo todo, né? Quando ele termina essa fala, ele fala o seguinte, interessante o que ele fala assim, ó: a casa do meu pai, né, vocês transformaram ela num covil de ladrões e tal, mas a casa do meu pai será chamada casa de oração, né, de todos os povos, casa de oração. Quando ele fala isso, ele não vai agora lá pro canto e começa a orar. Pelo contrário, ele fala assim: agora tragam os doentes, ele fala, que eu vou começar a curar. Percebe que a oração tem esse efeito, esse impacto do serviço? Poderia dizer, orar também é servir, né? Porque eu tô tão ligado a Deus que eu tô vivendo a missão de Deus, o propósito de Deus. Então ele vai falar: minha casa é casa de oração. Se fosse, então, chama todo mundo agora e vamos orar. Não, ele fala: pode trazer os doentes, pode trazer os endemoniados, que a gente vai curar esse pessoal. Ou seja, tem a ver com essa ação também, né? Então eu gosto de pensar assim, ele ensina um conceito ali pros discípulos através de uma história bem inusitada. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Pode Lógico. Eu achei que só o Lucas perguntava. Não, acho que não. Todo mundo pergunta. Não, desculpa. Mas eu queria fazer só uma ligação aqui que, em relação à fé. A gente sabe que a fé não é adquirida por nós mesmos. A gente não pode produzir fé. E uma das coisas que a fé é o conhecimento que nós temos de Deus. Já que é Ele que produz fé em nós, a nossa oração aumenta a produção? Deu pra entender? Como assim? Se a oração está diretamente ligada, relacionada com a fé. Se ela é proporcional à fé que a gente tem. Ou não. Quanto mais comunhão eu tenho com ele em relação à oração,
E se a fé, o conhecimento que eu tenho de Deus... Eu acho que tem uma ligação, mas não sei se é uma proporção direta, mas que tem uma ligação entre fé e oração. Veja, a gente gosta muito de falar, você vai fazer uma reunião de oração, o pessoal vai falar das orações atendidas. E vai falar da importância da fé em esperar que Deus responda e a gente continue orando. Mas sabe uma coisa que me incomoda como cristão? São as orações não atendidas. Porque parece que para os cristãos elas têm que ir para debaixo do tapete. E não é isso que os cristãos do período bíblico ensinam pra gente. Você tem um caso muito clássico, que é quando Paulo vai buscar Deus e ele fala: olha, eu tinha um espinho na carne e eu orei 3 vezes ao Senhor. E só para mencionar, né, 3 vezes é uma expressão idiomática hebraica, a gente chama em teologia de hebraísmo. É como se a gente dissesse assim: já te falei isso 1000 vezes. É como se Paulo estivesse dizendo: eu já orei 1000 vezes ao Senhor por esse espinho na carne e ele não me tira. Então é uma resposta, uma oração sem resposta, uma oração não respondida. Em vez dele simplesmente ser um triunfalista, contar das coisas que ele teve de especial com Deus, não, ele menciona uma oração não respondida, de acordo com o que ele queria, apesar de ter sido um homem de fé, e a resposta que ele entendeu, porque ele passou por esse processo de transformação na oração. Deus falou para ele: olha, eu não vou resolver isso na sua vida, não vou dar o que você está pedindo, porque a minha graça é suficiente para você. Eu vou confortar você, vou amparar você e vou te dar forças para você enfrentar isso aí. Eu não vou tirar isso da sua vida. Não vou responder essa sua oração do jeito que você quer. Vou responder do jeito que você precisa. Então, através da oração é que ele chegou a essa compreensão. E não uma oração que tenta pôr Deus na parede, pegar Deus pelo colarinho e falar: faz o que eu estou pedindo. Não, foi uma oração: Senhor, me ajuda a enxergar qual é o teu propósito para isso. Que é uma oração diferente. E aí Deus respondeu para ele. Então a gente precisa também trabalhar essa questão da oração não respondida, porque para a maioria delas Deus já respondeu, a gente é que não ouviu a resposta. Eu só fiz a pergunta porque hoje não, mas eu já ouvi muito que a gente não tem mais porque a gente ora com pouca fé. Sim. Se você orar com mais fé, né? Agora, isso não é uma verdade. Sim, quando você olha para essa história de Paulo. Sim, será que tem muita gente que está ouvindo? Por acaso faltou fé a Paulo? Sim, mas tem muita gente que está ouvindo que pode pensar desse jeito, né? Me falta fé. Vou parar de orar porque eu não tenho fé suficiente, não acontece. Não é isso, continua orando, porque a sua intimidade com Deus vai crescer e você vai entender as respostas de Deus. Vai entender o propósito perfeito. Esse lance ainda é muito louco, esse lance da nossa oração conectar com o outro, porque assim, às vezes a gente fala aqui, né, de maneira conceitual e a gente não consegue trazer para a prática o que isso significa, né? Eu queria dar alguns exemplos aqui rapidamente aqui na prática disso daí. Por exemplo, você tá lá orando por alguém que tá doente, certo? Então tem um cara doente no hospital, ele tá internado lá. Então você tá orando por ele para que Deus o abençoe, para que Deus cuide dele, talvez para que Deus o cure, para que Deus, né, reduza o sofrimento dele. Você está orando pelo cara. O que a oração deveria mover você a fazer? A fazer algo em função dele. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, você não é médico, certo? Então você não tem muitas vezes o papel de ir lá e dar um diagnóstico, fazer alguma coisa. Mas você pode ir até lá. Porque estatisticamente, há uma estatística, não me lembro exatamente do valor, do percentual, mas existe um percentual grande de pessoas que morrem depois que estão no hospital em função do isolamento que elas sofrem depois de estarem lá. Então, se eu oro muito por alguém que está doente no hospital, então a oração deveria levar a mim a entender a importância de eu estar lá do lado dele. Então a oração me leva a estar do lado do cara. Perfeito. Se eu oro muito por alguém que está passando por uma dificuldade financeira, cara, eu tô orando pelo cara, não, Deus ajuda esse rapaz que ele precisa, tal. Só que, cara, você tá com a sua conta gorda lá no banco e não ajuda em nada o cara que tá com dificuldade financeira, percebe? Então a oração deveria levar a mudar você de tal forma que você se assemelhasse a Cristo de tal maneira que você fosse lá e beneficiasse o cara. Então, de maneira prática, se eu oro pela minha esposa para que ela seja uma pessoa mais carinhosa, essa oração deveria me levar a ser um cara mais carinhoso, mais passivo, mais compreensivo, entendeu? Então, a movimentação da oração em relação à nossa prática, daquilo que a gente faz, ela está totalmente conectada. A oração muda nossas ações e a nossa mente, né? Deixa eu dar um outro exemplo bíblico disso que o Rodrigo está falando, que é muito importante.
como a oração prepara a gente para as coisas, ou deve preparar, ela deve nos levar para uma questão real da vida. Vamos pegar Paulo de novo. Tem uma das orientações de Jesus sobre a oração, Mateus 5, verso 44. Amem os inimigos de vocês e orem por aqueles que perseguem vocês. Paulo no início era um perseguidor da igreja, ele passa por um processo de transformação. A igreja estava mais ou menos preparada para receber Paulo agora como um cristão. Ele que prendia cristãos, torturava cristãos, participava da execução de cristãos. Quem se lembrou das orientações de Jesus e orou pela conversão de Paulo, quando viu Paulo entrando numa reunião cristã, identificou: aqui está a resposta de Deus à oração, estou preparado para receber Paulo como um irmão meu. Quem só continuou orando para que Deus os livrasse de Paulo, o perseguidor, olhava Paulo com desconfiança, não estava preparado para recebê-lo como um irmão. A oração transforma a gente. A oração nos prepara para a resposta de Deus ou para receber a ação de Deus na nossa vida. Então a gente precisa olhar a oração não só como um meio para eu obter coisas. A fé é super importante, precisamos confiar todas as coisas nas mãos de Deus. Mas lembra, o próprio Jesus disse: todavia se faça a tua vontade e não a minha. Eu acho que esse tem que ser o limite do cristão quando a gente vai para essa batalha espiritual em favor de algo. Perfeito. Seja feita a vontade de Deus e me prepara para receber essa vontade. Não, isso que a gente, só firmar no texto bíblico, Tonás, tem um João 14, 12 a 14, ele diz exatamente isso que o Fabiano está dizendo, diz: eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as coisas que eu tenho realizado. Cristo falando: fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, vocês farão as coisas tal quais eu farei. Se pedirem em meu nome, eu farei através de vocês. É a vontade de Deus. A oração que vai ser respondida de acordo com a vontade de Deus. Se eu pedir exatamente igual à vontade de Deus, Deus vai responder exatamente o que eu pedi. Se eu não pedir igual à vontade de Deus, Deus vai responder do jeito que é a vontade dele, que vai ser diferente do que eu pedi. A diferença talvez esteja no privilégio de você poder participar disso, né? Eu ia comentar para afirmar esses dois conceitos, né? A ideia de que muitas vezes na igreja, no ambiente, você que frequenta a igreja e está ouvindo o podcast, ouve às vezes assim: vamos dar o testemunho, quem já teve uma oração respondida? E quando você faz isso, o que está por trás dessa mensagem, né? Daquele que não levanta a mão. Puxa vida, só esses caras Deus responde, a mim nunca, né? E sendo que numa compreensão muito bíblica, para afirmar o que a gente está falando aqui, seria: quem já teve oração respondida? Toda a igreja deve levantar a mão. Sim. Por quê? Porque ele disse não para mim, porque ele não quis me dar, ou seja, porque ele... Sabe aquela ideia do não, sim, espere um pouco? A gente diz que Deus funciona assim, né? Ele diz não, sim ou espere um pouco. Eu vou dizer, Deus responde toda a oração, não há nada que passe desapercebido no coração dele. Só que a diferença o pastor Fernando falou, quando eu peço de acordo com a vontade dele, você sabe que tem uma coisa envolvida nesse processo. Sim. Tudo que a gente pede para a glória de Deus, e isso está claro nos evangelhos, tudo que os discípulos faziam e pediam para a glória de Deus, ele fazia. Porque ele sabia que no final das contas ele ia se tornar mais conhecido e mais revelado através das orações que a gente está fazendo. Deus expande o horizonte de alguém para que a glória dele seja revelada. Deus derrama bênção sobre alguém, seja material, espiritual, para que a glória dele seja revelada, né? O problema é quando o ser humano inverte essa lógica, né? Eu acho legal essa ideia do inimigo que vocês falaram, juntando o segundo ponto, que é: quanto mais eu oro pelo meu inimigo, eu dava essa dica para as pessoas que vinham em aconselhamento pastoral falar que estava odiando alguém, que não suportava o pai, não suportava o namorado, enfim, quem vinha abrir o coração falava assim: olha, você já orou? Eu oro, pastor, mas eu oro pra essa pessoa morrer às vezes, né? Tipo, entendeu? Eu oro pra que essa pessoa vá embora, saia da minha vida. Isso acontece. Eu tive uma experiência dessa que eu comecei a orar pela outra pessoa. Ela falou: não, para, pastor, não é pra orar por ele não, para aí, para. Então, a pessoa não quer alinhar o coração com o coração de Deus, ela quer orar: Senhor, se puder, leva ele, porque eu quero ficar em paz. Ou seja, e Deus, se você parar pra orar e colocar essa pessoa, aí eu dava uma dica, falava assim: olha, vamos imaginar essa pessoa aqui com a gente e nós vamos conduzir, né? Como a sua mãe fazia, lembra, Rodrigo? De conduzir a pessoa até Jesus. Vamos levar essa pessoa até Cristo. Vamos imaginar essa pessoa, a gente levando ela pelas mãos até Jesus, dizendo: Senhor, toca no coração dela, tá difícil de amar essa pessoa, mas eu quero colocar essa pessoa nas tuas mãos, que eu não consigo perdoar essa pessoa. Leva essa pessoa a compreender, Pai, mas você pega na mão dessa pessoa e leva ela até Cristo. Você sabe que ela precisa da mesma transformação que você. E aí, esse exercício de orar por alguém é legal. A Bíblia já falava disso bem antes, né? Se teu inimigo tem fome, dê a ele o que comer. Se tem sede, dê a ele o que beber. Isso é antigo, é antes de Jesus, né, entrar. Mas quando ele entra, ele fala: vocês vão orar pelos inimigos. E quanto mais eu oro pelo inimigo, e se o meu inimigo tem fome,
Cara, se eu tô com Deus me colocando em ordem através da oração, na sintonia dele, eu vejo ele com fome, eu dou de comer. E quando eu dou de comer, misericórdia nasce no meu coração. Perdão nasce no coração do inimigo. Compreensão de que ele já não me odeia mais como ele me odiava antes. Ou seja, a gente não quer experimentar esse negócio. A gente acha que não funciona porque nunca experimentou. Mas eu acho que vale muito a pena pensar na oração nesse sentido. Deixar Deus ser em mim. Esse relacionamento com a vontade de Deus e a oração tem acho que um aspecto que todos nós podemos crescer nisso. Aquilo que a gente chega à conclusão de que eu não consigo fazer, eu busco a vontade de Deus. O problema é nem sempre a gente busca a vontade de Deus naquelas coisas que a gente consegue fazer. Sabe, você sair para fazer uma compra, eu escolho o que eu gosto dentro dos critérios que eu estabeleci, o que cabe no meu bolso. É uma porção de coisas. Mas raramente as pessoas perguntam: Deus, e qual é a sua vontade? E parece uma coisa banal, né? Mas vamos dizer, eu preciso trocar a geladeira lá de casa. Será que eu oro e peço sabedoria e direção de Deus para isso? Aí está essa questão da dependência, né? Naquilo que eu me considero independente, eu esqueço de pedir a vontade de Deus. Será que eu estou sendo dependente de Deus? Então a oração ela deveria se expandir também para os recantos mais do cotidiano, e que a gente acha, não, Deus não está se importando com isso aqui eu não preciso levar para Deus, ou não preciso perder o tempo de Deus. Não, mas se a gente está falando de intimidade, e a grande questão da oração ligada à intimidade, eu acho que para quem compartilha a intimidade, compartilha as coisas que são da rotina da vida. Sim. Eu só quero dar um contraponto nessa visão. Porque, às vezes, existem pessoas que vão entender o que você está falando assim: ah tá, então eu vou ao guarda-roupa e falo: Senhor, que roupa eu coloco hoje? Né? Aí eu vou ao restaurante. Embora tem gente que deveria pedir essa informação. Enfim, né? Mas isso é tema para um outro podcast. Mas o cara vai no restaurante, olha pro buffet lá, sabe? O que olha primeiro. É outra oração que as pessoas precisavam começar a fazer. Exato, então o que você quer que eu coloque, né, no prato? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode orar por tudo isso. Eu acho que o que o pastor Fabiano falou tem clareza no ponto da intimidade e da dependência. Mas uma coisa que eu acho que você não pode confundir é com a sua completa imaturidade para tomar decisões. Sim. Por quê? Porque veja, você acordou de manhã, tem os valores do reino, buscou Deus, está vivendo uma vida de percepção divina da existência de uma guerra espiritual. Você é um discípulo, você sabe o que está fazendo no mundo. Você não está aqui, né, de alegria, opa, o que está acontecendo? Não, você tem uma leitura da história, sabe o que está acontecendo. Cara, você tem valores, princípios, estacas que a gente fala, colocadas pela palavra de Deus, que são os valores do reino de Deus, que te norteiam a decidir a quem você vai namorar, que tipo de alimentação você vai ter, que tipo de roupa vestir. Talvez você não precise, o que eu quero é dar um contraponto literal, não quero dizer que é o oposto, é um contraponto só para a gente pensar de outro ponto de vista, né? De outro ângulo. É isso, Deus quer te ensinar a ser maduro. E maduro não significa independente. Essa que é a confusão. Maduro não significa independente. Eu continuo dependendo, mas eu vou aprendendo de Deus a ser uma pessoa que toma decisões. Senão também eu vou falar, que geladeira eu compro? Não, peraí. Eu já tracei meu estilo de vida em relação ao que eu creio ser, o valor do meu dinheiro, o valor que Mamon tem na minha vida, o valor que as pessoas têm na minha vida, como eu decido minha vida para comprar. Eu sei o que eu vou gastar, eu sei o que eu vou fazer. Percebe o que eu quero dizer? E tudo isso alinhado com o que você está falando com o propósito de Deus. Exato, sempre, né? Exato. Isso brota de uma intimidade com Deus, que não necessariamente vai te levar a ser alguém completamente imaturo espiritualmente. Deus quer confiar também que você sabe caminhar. Acho que o desejo de um pai, né, Fabiano? Eu não sou pai, o Fabiano aqui o Rodrigo. O desejo de um pai é ver o filho tomando boas decisões. Então você gasta tempo com ele, você ensina, você está presente para proteger e para dar norte, sabedoria, conselho. Só que você quer que seu filho decida, né? Que ele aprenda a caminhar. Eu ouço muita gente: não, Deus vai decidir para mim. Desculpa. Eu vou orar e não quero. Eu já ouvi muito isso. Vou orar e não quero decidir. É Deus que vai decidir pra mim. Então você vai ficar esperando até o final da história. Tem dois lados disso que você tá falando. Tem o lado da pessoa que não quer crescer. Certo. E tem o lado da pessoa que tá numa fase do seu crescimento em que ela ainda não tem condições de tomar essa decisão. Exatamente. E ela precisa de Deus. O problema do que o pastor Felipe tá dizendo é o seguinte: determinada pessoa, devo namorá-la ou não?
Pois é. Aí você vem propor pra Deus testes, uma porção de coisas. Não é o teste, é assim, ó. Olha essa. Não Deus vou me decidir, disse não vou decidir, se é ele ou se não é. Como assim ele decide? Se ele aparecer agora, ele... Se ele aparecer Não, camisa você vermelha. decide, meu amigo. Você decide. Vai, conversa com Deus. Deus, olha, eu pensei nesses aspectos. Isso aqui tá alinhado com a tua palavra, Então eu tô tomando uma decisão, eu queria pedir a tua bênção, a tua direção. É um outro tipo de diálogo com Deus em relação ao mesmo assunto. Né? Então você tem essa questão do nível de maturidade. Tem pessoas que estão em busca da maturidade e elas vão precisar da direção de Deus. Né? E a gente também não está dizendo aqui que a pessoa já madura ela é completamente independente. Isso que eu falei, não é confundir maturidade com independência. Pelo contrário, quanto mais maduro, mais dependente você é. Mas é que pela intimidade que ela tem com Deus, do estudo da palavra, da vivência cristã, ela já começa a pescar as respostas de Deus nas circunstâncias da vida antes dela ter que pedir. Fabiano, é o que eu chamo assim de percepção espiritual. Pessoas maduras que buscam o Espírito Santo e estão crescendo em fé. Quando eu falo fé, é o conhecimento de Deus mesmo, do que a palavra diz, de como me relacionar, os princípios de como do gastar reino, minha vida, meu dinheiro, meu tempo. Cara, esse cara tem percepção espiritual. Ele chega no trabalho, ele tem percepção. A pessoa fala com ele e fala, pô, isso aqui não tá... A resposta de Deus já tá com ele. Ele sabe, exato. Então, é isso que eu quero dizer, tá? Pra que não fique aí você que tá ouvindo confundindo. Então o pastor tá ensinando a gente a ser independente. Não, a ser maduro, dependendo de Deus. Alinhado nesse ponto, uma vez eu ouvi um conto de um cara que ele era pescador e o barco dele afundou e ele ficou em cima de um pedaço de madeira em alto mar. E ele começou a orar pra Deus. Deus, me salva. Deus, me ajuda. Eu creio que o Senhor vai me salvar. Tenho certeza que o Senhor vai me salvar. E aí passa um cara de stand-up paddle. Fala, cara, vim te ajudar. Ele fala, essa história é nova, hein, mano? É moderna. Moderna. Tem história de 2010 pra cá. Tá, evolução. Não, mas... Ué, você contou da Madre Teresa que você contou há 1000 anos. Rapaz, é por causa do stand-up. Eu coloquei o stand-up no meio do caminho. Ok, entendi. Passa o cara de stand-up e fala assim, cara, vim te salvar, vim te ajudar. Ele fala, não, Deus vai me ajudar. E aí depois passa um outro tiozinho com um outro barquinho e o cara fala, cara, vem pra te salvar. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Depois passa um navio e os caras jogam um bote pra ele, cara, vem te salvar. Ele fala, não, Deus vai me salvar. E aí depois disso tudo o cara morre afogado porque o cara não ouviu a voz de Deus. E ele poderia ter ouvido porque Deus mandou ajudas e ele não estava percebendo o que Deus estava falando com ele, né? Uma coisa que eu acho que está muito alinhado com o que o Felipe acabou de dizer aí, talvez essa seja a nossa busca aqui na nossa comunidade, aqui na Nova Semente. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a gente buscar conhecer mais de quem Deus é e mais de quem nós somos em Deus. Porque quanto mais eu conheço de quem Deus é, mais eu me conheço. E ao me conhecer nele, eu sou capaz de tomar boas decisões de acordo com o coração dele. É quando Paulo vem dizer que é do lance da mente de Cristo, né? Da gente ter a mente de Cristo, de pensar como Cristo pensa, de olhar para o mundo como Cristo olhava, de olhar para situações como Cristo olhava. Então você vai tomar uma decisão, o pastor Fabiano citou aqui alguns exemplos de decisões simples do dia a dia que você precisa tomar. Então a oração, sim, numa determinada fase da pessoa é extremamente importante, mas a partir do momento que você conhece de Deus o suficiente, você vai saber tomar uma decisão de acordo com os princípios e valores eternos do reino de Deus, que são conhecidos em Deus, entendeu? Então é um processo meio de retroalimentação, porque você ora para conhecer mais quem Deus é. Aí você, conhecendo mais de quem Deus é, você... Naquela situação você já não o busca para pedir orientação, mas para compartilhar a decisão que foi tomada em conjunto, né, de Deus contigo, né? Então eu acho que isso também é bastante relevante. Eu gostei, ano passado o pastor Ricardo esteve aqui para participar do lançamento do livro A Sala. Vocês lembram da mensagem dele? Foi bem interessante, ele falando sobre quando surgiu a ideia do livro e tal, e a figura, né, a descrição da cena dele conversando com Deus é interessante, né? Ele falou, Deus, olha, aqui tá o meu plano, dá uma olhadinha nele, achei que tá tão legal, o que o senhor acha e tal, vamos fazer. E aí ele disse, Deus pega o plano, olha e fala, muito legal, gostei muito do seu plano, tá muito bom, quer ver o meu? E obviamente o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. A oração, ela nos abre essas possibilidades de crescimento, de aprendizado, de direção para a vida. Quando a gente não tem uma experiência de oração, a gente acaba automatizando algumas coisas e para de refletir se aquilo está bom, se não está. A oração é uma possibilidade de você voltar a refletir nesses assuntos.
Funcionou até aqui, mas vai continuar funcionando? Ou tem algo que pode ser novo e diferente? E é disso que se trata, né? É você abrir um canal para que Deus possa conduzir sua vida. Em cima do que vocês falaram, pra gente encaminhar pro fim, acho que a gente trouxe bastante coisa. Tem algo que surgiu na minha cabeça e que eu sempre penso e que eu ouço de muita gente. Porque é natural, quando a gente fala de oração, a gente lembrar de algumas pessoas que oram. E, num geral, mesmo a gente falando de ser algo muito íntimo, quando as pessoas vão orar, elas usam a forma de falar mais rebuscada possível. E tem muita gente que às vezes não ora porque vê pessoas orando e falando de um jeito todo, e ela fala, cara, mas eu oro falando com Deus como se eu estivesse falando com meu amigo. Às vezes eu falo mano, às vezes uso gírias. Tem um jeito para orar? Depois disso tudo que a gente falou, a gente entendeu o conceito da oração. Existe uma forma de orar? Ou por nós entendermos que ela vem de uma intimidade, se eu estou conversando de coração aberto com Deus, isso basta? Eu vou contar uma história que eu acredito que vai exemplificar bem o que eu acho, que é a oração. O menininho vai jantar numa casa de umas visitas, os pais levam ele para jantar numa casa e na mesa tem só um monte de coisa que ele odeia. Ele não come nada daquela mesa. E na hora de orar, alguém diz assim, deixa ele orar, ele já tá aprendendo a orar, é bonitinho, deixa ele orar. E o menininho vai orar. E ele fala assim, Senhor, muito obrigado por esse alimento que está à mesa, mesmo tendo aqui tudo aquilo que eu não gosto. Ele fala bem assim, mesmo que tendo aqui à mesa tudo aquilo que eu odeio, eu ainda assim te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aí deve ter causado um constrangimento muito grande, né, na família que levou o menino, os anfitriões ficaram assim, como assim, né, o menino odeia comer, vamos fazer outra coisa pro menino comer então. Acho que rolou esse papo, com certeza. Saia justa, né? Saia justa, os pais morrendo de vergonha, acho que falaram amém engasgado, vermelhos, mas o menino falou, quero te louvar por aquilo que eu não gosto que tá na mesa. A ideia é da autenticidade. Acho que só tem um jeito de orar, sendo autêntico, porque a gente acha que dá pra enganar Deus de alguma maneira. É aquela velha história, eu assino em nome de Jesus, eu assino, faça essa tua vontade, mas eu gasto 30 minutos falando da minha, ou dizendo assim, eu sempre exemplifico isso pra juventude que tá buscando namorado, né? Senhor, eu queria assim, eu queria assado, eu queria que fosse assim, que tivesse isso, que fosse cheiroso, que fosse assim, mas, Pai, que seja feita a tua vontade. Fala meio rápido, né? Seja feita a tua vontade. Meio que quase não ouve. É como se ele... Seja feita a tua vontade. O que você falou? Então, você tem certeza no que você falou? O que eu quero dizer com isso a gente acha que Deus não tá sabendo, cara. A gente tá falando um negócio e tá ouvindo outro, entendeu? A gente muitas vezes tá orando numa dimensão e ele tá ouvindo outra, né? Porque ele lê a nossa alma, ele sabe da palavra, como o Salmo 189 diz, antes de chegar à nossa boca. Então não tem como não ser autêntico e rasgar o coração para Deus. Eu orei com um rapaz recentemente e ele nunca tinha orado direito, ele não sabia orar, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, Deus, eu não sei orar direito, mas aí que dê tudo certo para ele aqui e continua abençoando a gente, e é isso, eu não sei orar direito, é isso. Aí tipo, é isso dele, era um amém, entendeu? Era em nome de Jesus e amém. É um jeito dele falar. Legal. E eu acho que essa oração, acho que exemplificando ali pela autenticidade, né? Pela autenticidade, né? Eu acho que tem a ver com isso, agradecer pela comida que você não gosta. É um ponto que eu penso muito. Quando a gente fala de religião, a religião é formada por muitos ritos. E a gente sempre corre o risco de confundir a oração pública, que ela corre o risco, ela tem maior probabilidade de adquirir uma forma específica de acordo com as comunidades. Você vai numa igreja adventista, o formato da oração é de um jeito, você vai numa outra igreja de outra denominação, é de outro jeito, você pega um católico orando, é outro formato da oração. Isso tem a ver com o rito e com a religião. Mas a oração, ela tem que ser uma coisa também do pessoal. E o que às vezes a gente percebe é um prejuízo da oração pública para a oração pessoal. Acaba colocando ou vendendo uma imagem de que aquele tipo de oração é atendida por Deus, porque foi um profissional ou alguém habilitado a fazer que fez, e eu não tenho condição de falar daquele jeito. Agora, Jesus é muito claro em dizer que subiu um fariseu, um profissional da religião, um cara que era perfeito para o templo para orar, fez a sua oração lá, e aí subiu um pecador que nem orava direito para Deus, não falava, olhava para o chão, batia no peito, e a oração dele foi atendida. Então, essa questão da oração pública versus a oração pessoal é uma coisa que a gente tem que dar muita importância. Na igreja, a oração pública ela tem um objetivo, e a oração pessoal ela tem um objetivo diferente. É a minha
ligação com Deus. Uma coisa que talvez eu adicionaria ao que foi falado pelo pastor Felipe e o pastor Fabiano, com relação a o jeito certo de orar, né, se é que existe, né, foi falar da autenticidade, da questão da pessoalidade, eu incluiria o fato da efetividade, né, da oração. Como que eu sei se talvez as minhas orações estão de acordo com a vontade de Deus? Se essas orações têm me feito cada dia menos egoísta. Cada dia menos egoísta. Ou seja, se as minhas orações, se toda a minha dedicação espiritual, se todo o esforço que eu faço para conhecer Deus, se todas as coisas todo o meu esforço que eu faço para estar com meus irmãos é para me levar a ter mais coisas, mais bens, mais saúde, mais alegria para mim mesmo, isso aí não está produzindo um fruto saudável dentro de mim. Então eu acho que a efetividade, olhar para si e falar assim, cara, as minhas orações estão me fazendo menos egoísta, então elas estão provavelmente no caminho certo. Agora, se elas não estiverem me fazendo menos egoísta, se eu estiver cada vez mais pensando em mim mesmo, então a oração, na verdade... E só para pontuar outra coisa, além da oração pessoal e oração pública, tem a oração ligada ao exercício de dons espirituais. A Bíblia traz uma lista extensa de dons espirituais e alguns deles estão ligados à oração, como, por exemplo, a intercessão, a libertação, a cura. A oração está envolvida nessas questões, mas ali tem muito mais uma questão do dom espiritual do que a oração em si. Então, algumas pessoas receberam o dom de cura, o dom de libertação, o dom de intercessão. Agora, não é porque essas pessoas têm o dom que a responsabilidade da oração é só de quem tem o dom. Não, eu também oro pelos doentes, apesar de não ter o dom de cura. Eu também oro pela conversão das pessoas ou outras situações, embora não tenha o dom de intercessão. Eu também oro pela libertação espiritual das pessoas, embora não tenha o dom de libertação. São duas coisas distintas que não podem ser confundidas. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa aqui... Você pode. Posso? Pode. Obrigado. Só queria acrescentar que acho que além da gente, de tudo isso que foi falado de oração, acho que a gente tem que orar com convicção também. Não orar como quem duvida, mas orar como quem tem certeza. Porque durante muito tempo eu orei como quem duvidasse se Deus estava ouvindo mesmo. Então acho que a gente tem que orar com convicção, porque eu lembro que o Rodrigo fala que a mãe dele, quando ora, acontece. O Rodrigo fala que quando a mãe dele ora... Se você não, pedir porque ela tem mãe... mais poder, né? Porque ela ora com essa convicção que você tá falando. Ela ora com convicção, tipo Jesus, o Rodrigo fala, tipo Jesus, mano, na hora acontece. Então eu acho que orar com convicção, na certeza. Se você for orar por alguém, orar na certeza de que o Espírito é presente e é o Espírito Santo que nos move. E eu também gostaria só de acrescentar uma coisa, uma pequena história. Tu não conta história, eu vou contar a história também. Eu vou contar uma daqui a pouco. É só, tomara que não seja a mesma. Se for, eu vou cancelar só no meio. Então cancela. Do cara que foi no presídio. Só oração não tá te fazendo menos egoísta, Lucas. Do cara que foi no presídio e ele tava no presídio fazendo uma visita, né? E aí ele viu uma moça no canto. Ele falou, vou orar pra aquela moça ali, né? Aí ele foi lá, falou, posso orar por você? A moça falou, não, pode orar. Aí ele colocou a mão no ombro dela, começou a orar, e a perna dela começou a ficar meio bamba. Ele colocou a mão nela, segurou forte pra ela não cair, continuou a orar com mais, né? Continuou orando com mais fervor, segurando ela ali, e ela chorando, quase caindo. E quando ele acaba de orar, ele pergunta, e aí, o que você sentiu? E ela falou assim, olha, faz muitos anos que eu não ganho um abraço. Então, às vezes, a oração tem que mover a nossa mão, né? Então, a gente tem que orar sim, a gente tem que orar pelas pessoas, mas às vezes as pessoas precisam de um abraço, às vezes nossa conta do banco tá gorda e a gente tem que ajudar aquela pessoa que a conta não está Esse tema é um tema muito amplo, dá para diversas abordagens. Eu acho que a nossa discussão aqui foi muito rica, mas eu queria fazer um comentário. Eu li um livro recentemente de pesquisas a respeito de oração e foi uma coisa super bacana, porque tem gente que pensa que a oração é uma coisa meio autoajuda, meditação. Não, eu sou ateu, não acredito que Deus existe, mas acho que a oração te faz bem, continua orando. Porque é uma predisposição mental. Então você está falando com seu amigo imaginário, mas você está reforçando alguns pontos dentro da sua cabeça e isso faz bem para você. Fazer uma logoterapia. A experiência foi a seguinte: dividiram num hospital, acompanhando os pacientes em 2 grupos. Um grupo os nomes foram encaminhados para grupos de oração e aqueles pacientes estavam recebendo oração. E outro grupo não. Detalhe: nenhum dos pacientes sabia que estava ou não recebendo oração, para evitar o efeito placebo.
não, tô melhorando porque confio que as pessoas estão orando por mim. Não, nenhum deles teve acesso a essa informação. Todas as pessoas do grupo que recebia orações tinham uma evolução clínica melhor do que as que não tinham ninguém orando. Então, de fato, oração, ela tem algo real nela. E isso é um aspecto que a gente poderia desdobrar aqui de diversas outras coisas. Mas, para falar sobre oração é uma coisa real do seu relacionamento com Deus. Não pense que é apenas você, só com você mesmo, e que você está fazendo bem para você. Não, eu acho que tem um poder. Eu costumo me apegar ao mistério mesmo. Literalmente é um mistério. Que nem aquela história que eu contei da Madre Teresa. Como pode alguém que está quieto só escutar alguém que também está quieto? Porque a alma se liga mesmo, o espírito é uma coisa espiritual. É o Espírito de Deus que se liga com o nosso espírito mesmo, e a gente consegue discernir coisas, ampliar horizontes. Eu acho que não pode perder a dimensão do mistério. Se você perder a dimensão do mistério, do sobrenatural na oração, você vai transformar ela no que o pastor falou, algo nada diferente de uma terapia, né? De jogar algo para fora, mas não. Essa dimensão do mistério é importante. Um aluno do Albert Einstein foi procurá-lo: professor, estou precisando muito de uma linha de pesquisa, não sei, estou com tanta coisa na cabeça, o senhor tem alguma recomendação? E a resposta de Einstein foi: estuda oração. Alguém precisa estudar oração. Alguma coisa acontece com a oração. Muito louco. Para quem estudou tantas questões de física, relatividade e outras leis que a gente pouco domina, reconhecer que há alguma coisa de real por trás da oração é muito interessante. Eu quero trazer uma história, eu li no Facebook há algumas semanas, e eu sabia que a gente ia falar sobre oração um dia, e eu salvei ela pra gente trazer. Chama o Tapetinho Vermelho, a história. Fundo musical, Juan, troca a trilha. Vai, Juan, agora. Subiu, beleza. Enfim, era uma mulher muito pobre, ela morava numa cidade muito humilde com a neta dela. E a neta dela estava muito doente, mas muito doente mesmo, de cama. Ela não tinha dinheiro para tirar ela para levar pro médico, só conseguia ir para o hospital público. Só que ela estava com medo, como era uma cidade muito fria, ela tinha medo de tirar a neta de dentro do quarto e levar até o hospital, e nesse meio tempo acontecer alguma coisa com ela. Então ela vai desesperada, ela pega o transporte da cidade, vai até o hospital e pede para algum médico ir até a casa dela para examinar a neta dela. E os médicos dizem que não podem fazer nada, que ela tinha que levar a neta dela até o hospital, senão nada poderia ser feito. E ela entra em desespero, porque ela não consegue ver saída, porque ela fala: vou voltar para casa, não vou ter o que fazer, vou ver minha neta morrer. E ela, quando está indo no caminho de volta, ela vê uma igreja, ela entra na igreja, e aí ela tem um grupo de mulheres já orando ali na igreja, ela senta ao lado, ajoelha, e ela começa a orar. Ela fala assim: oi Deus, eu sou a Maria. Minha neta tá muito doente e eu queria muito que o senhor fosse lá curar ela. Anota o endereço aí, por favor. Aí, as mulheres, essa história ela conta que as mulheres em volta começam a olhar pra ela meio, como assim anota o endereço, né? E aí ela continua a oração, ela fala: é muito fácil. É só o senhor seguir os caminhos das pedras, passa o rio, a hora que passar a ponte, o senhor entra a segunda estradinha de barro à esquerda, vai ter uma vendinha, o senhor passa a vendinha, a minha casa é o último barraquinho daquela rua. E aí a história vem contando que as mulheres começavam a olhar pro lado meio que o que ela tá orando? Meio que se esforçando para não rir e tal. E ela continua ali focada na oração dela, fala: Deus, a porta tá trancada, mas a chave eu deixo sempre embaixo do tapetinho vermelho. Então o senhor entra lá, cura minha neta, por favor. E aí no final da oração, as mulheres ali tinham achado que tinha acabado a oração, e ela fala: senhor, por favor, na hora que você for embora, coloca a chave embaixo do tapetinho vermelho, porque senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado, de verdade. Ela levanta, sai da igreja, as mulheres curando pra ela sem entender nada. As mulheres depois começam a dar risada, falando: cara, isso não é um jeito de orar. E ela vai embora pra casa. A hora que ela abre a porta, tá a menina de pé na sala brincando. E ela olha aquilo e fala: curada. Menina, como assim você tá de pé? Aí a menina fala assim: vó, um médico veio aqui, ele me deu um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, vó. A roupa dele era tão branquinha que parecia até que brilhava. E ele mandou dizer que foi muito fácil achar a casa e queria deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho do jeito que você pediu. É uma história que provavelmente seja uma ficção ou não, mas que ilustra bem essa relação que a gente pode ter com a oração. Como o Tonasso sabe que eu termino assim, que você viva uma vida... Que a gente possa viver uma vida de oração. Nessa caminhada. Se você tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente, podcastmetanoia@gmail.com. Obrigado, gente. Acho que mais um dia de uma metanoia é muito grande. Voltamos semana que vem
E aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.